José era o filho preferido de Jacó, e isso estava longe de ser um segredo. Desde muito jovem, José mostrava sinais de ser especial. Sua inteligência aguçada e sua capacidade de liderança já eram evidentes, mas o que realmente o destacava eram seus sonhos. José costumava ter sonhos estranhos e vívidos que compartilhava com sua família. Uma noite, ele teve um sonho particularmente marcante. Ouçam, por favor, o sonho que tive. Ele começou com os olhos brilhando de excitação. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos ouviram a história com crescente ressentimento. Você realmente acha que vai reinar sobre nós? Questionou um dos irmãos, a incredulidade marcada em seu rosto. Ou que vai nos governar? A animosidade entre José e seus irmãos só cresceu com o tempo, alimentada por mais sonhos e pela predileção de Jacó. A relação tensa entre José e seus irmãos culminou em um dia fatídico. Jacó, preocupado com os outros filhos que estavam cuidando do rebanho longe de casa, enviou José para ver como estavam. Quando os irmãos avistaram José de longe, seus corações se encheram de inveja e rancor. "Lá vem aquele sonhador", um deles exclamou. Os irmãos conspiraram para se livrar de José de uma vez por todas. "Vamos matá-lo e jogar seu corpo numa dessas cisternas", sugeriu um deles, com um brilho malicioso nos olhos. "Diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos." Rúben, o mais velho dos irmãos, interveio. "Não tiremos sua vida", ele disse. "Não derramem sangue. Joguem-no nesta cisterna aqui no deserto, mas não ponham a mão nele." Seu plano era resgatar José mais tarde e levá-lo de volta ao pai. Enquanto Rúben estava ausente, os irmãos viram uma caravana de ismaelitas vindo de Gileade. Judá teve uma ideia. "O que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas e não tocaremos nele. Afinal, ele é nosso irmão, nossa própria carne e sangue." Os irmãos concordaram, e por 20 peças de prata, venderam José aos mercadores. Enquanto José era levado para o Egito, seus irmãos mataram um bode, mergulharam a túnica colorida de José no sangue e levaram-na ao pai. "Encontramos isto", disseram a Jacó. "Veja se é a túnica de teu filho." Jacó reconheceu a túnica e, em desespero, rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e lamentou a perda de seu filho querido. "É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente, José foi despedaçado." José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Mesmo em terras estrangeiras, a sorte parecia acompanhar José. O Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu isso e fez de José seu assistente pessoal, colocando-o como responsável por sua casa e por tudo o que possuía. Sob a administração de José, a casa de Potifar prosperou. Mas a vida de José estava prestes a tomar um novo rumo. A esposa de Potifar começou a assediar José, tentando seduzi-lo. "Venha deitar-se comigo", ela insistia. Mas José, fiel a seus princípios e ao seu senhor, sempre recusava. "Meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa. Tudo o que tem, confiou aos meus cuidados. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?" Um dia, quando José estava sozinho na casa, a esposa de Potifar o agarrou pela túnica, insistindo para que se deitasse com ela. José fugiu, deixando a túnica em suas mãos. Enraivecida pela rejeição, ela acusou José de tentar violentá-la. Potifar, acreditando na mentira de sua esposa, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, José encontrou favor. O Senhor estava com ele, e o carcereiro-chefe logo o colocou
a cargo de todos os prisioneiros. José era responsável por tudo o que se fazia ali, e o carcereiro-chefe não se preocupava com nada do que estava sob seus cuidados, porque o Senhor estava com José e lhe concedia sucesso em tudo o que fazia. Certo tempo depois, 2 oficiais do faraó foram lançados na prisão, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Uma noite, cada um deles teve um sonho, e ambos ficaram perturbados, sem saber o significado de seus sonhos. José, ao perceber sua aflição, ofereceu-se para interpretar os sonhos. Interpretações de sonhos pertencem a Deus, ele disse. Contem-me os seus sonhos. O copeiro-chefe contou seu sonho a José. Sonhei que havia uma videira à minha frente e nela havia 3 ramos. Assim que brotou, floresceu e seus cachos deram uvas maduras. A taça do faraó estava em minha mão. E eu colhi as uvas, espremi-as na taça do faraó e coloquei-a em sua mão. José interpretou o sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai restaurá-lo ao seu cargo e você colocará a taça do faraó em sua mão, como costumava fazer quando era seu copeiro. Mas quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. O padeiro-chefe, vendo que a interpretação era favorável, contou seu sonho a José. Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pães brancos. No cesto mais alto havia todo tipo de pães e bolos para o faraó, mas as aves os estavam comendo do cesto acima da minha cabeça. José respondeu: os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó irá enforcá-lo e expor seu corpo em um poste, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, tudo aconteceu conforme José havia interpretado. O copeiro-chefe foi restaurado ao seu cargo, mas o padeiro-chefe foi enforcado. No entanto, o copeiro-chefe se esqueceu de José. 2 anos se passaram, e o faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas e saudáveis sendo devoradas por 7 vacas magras e feias. No segundo, 7 espigas de trigo cheias e boas eram engolidas por 7 espigas secas e queimadas pelo vento oriental. Nenhum dos sábios ou mágicos do Egito conseguiu interpretar os sonhos do faraó. Foi então que o copeiro-chefe lembrou-se de José. Hoje me lembro de minhas faltas, disse ele ao faraó. Certa vez, o faraó ficou irado com seus servos e mandou-me para a prisão junto com o padeiro-chefe. Cada um de nós teve um sonho na mesma noite, e havia ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Nós lhe contamos os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação exata. José foi imediatamente chamado da prisão, barbeado e trocado de roupas e levado à presença do faraó. Tive um sonho e ninguém pode interpretá-lo, mas ouvi dizer que você, ao ouvir um sonho, pode interpretá-lo, disse o faraó. Isso não depende de mim, respondeu José, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José ouviu atentamente os sonhos do faraó. Depois de um momento de reflexão, ele disse: os sonhos do faraó têm o mesmo significado. Deus revelou ao faraó o que está prestes a fazer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas são 7 anos de grande fartura, mas as 7 vacas magras e feias que subiram depois, e as 7 espigas secas são 7 anos de fome. Haverá 7 anos de grande abundância em todo o Egito, mas depois virão 7 anos de fome. A fome será tão severa que fará a fartura ser esquecida, pois será terrível. O faraó, impressionado com a clareza e precisão de José, pediu-lhe um conselho. José então sugeriu: procure o faraó um homem sábio e inteligente e coloque-o no comando da terra do Egito. Que o faraó nomeie comissários sobre a terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher e armazenar o trigo, colocando-o sob a autoridade do faraó.
para que haja alimento nas cidades e a terra não pereça de fome. O faraó ficou tão satisfeito com a sabedoria de José que disse a seus oficiais: será que vamos encontrar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Então o faraó disse a José: já que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você ficará encarregado do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, serei maior que você. O faraó deu a José o nome egípcio Zafenate-Paneia e o fez casar-se com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando começou a servir ao faraó. Durante os 7 anos de fartura, José percorreu todo o Egito, armazenando grande quantidade de grãos. A colheita foi tão abundante que José parou de registrar a quantidade, pois era impossível medir. Quando os 7 anos de fome começaram, conforme José havia predito, a fome assolou todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todos os egípcios começaram a sentir fome, clamaram ao faraó por comida. O faraó lhes disse: vão a José e façam o que ele lhes disser. A fome se espalhou por todo o mundo, e de todos os países vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, pois a fome era severa em todas as terras. Entre os que vieram ao Egito para comprar alimentos estavam os irmãos de José. Quando chegaram, prostraram-se diante dele, mas não o reconheceram. José, porém, os reconheceu imediatamente. Apesar da emoção que sentiu ao ver seus irmãos, ele decidiu testar sua sinceridade. Vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida, acusou José, escondendo sua verdadeira identidade. Não, senhor, responderam eles. Seus servos vieram comprar alimento. Somos todos filhos de um mesmo pai. Seus servos são homens honestos, não espiões. José continuou a testar seus irmãos, perguntando-lhes sobre sua família. Eles contaram sobre seu pai idoso e seu irmão mais novo, Benjamim. José, ainda sem revelar sua identidade, exigiu que trouxessem Benjamim ao Egito para provar que estavam falando a verdade. Para garantir que voltariam, ele manteve Simeão como prisioneiro. Os irmãos voltaram a Canaã e contaram a Jacó tudo o que havia acontecido. Jacó, relutante, finalmente permitiu que Benjamim fosse ao Egito, temendo pela vida de Simeão e pela fome que assolava sua família. Eles levaram presentes e o dobro do dinheiro necessário para comprar mais alimento. Quando os irmãos de José retornaram ao Egito com Benjamim, José organizou um banquete para eles. Durante o banquete, ele deu ordens para que sua taça de prata fosse escondida no saco de Benjamim. Após a refeição, quando os irmãos partiram, José enviou seus homens para interceptá-los e acusá-los de roubo. A taça foi encontrada no saco de Benjamim e eles foram levados de volta ao palácio. Desesperados, os irmãos se prostraram diante de José, implorando por misericórdia. Judá, que havia prometido ao pai proteger Benjamim, fez um apelo emocionante. Ele ofereceu-se para ficar no lugar de Benjamim, para que seu irmão mais novo pudesse voltar para casa. José não pôde conter mais suas emoções. Chorando, ele revelou sua identidade a seus irmãos. Eu sou José. Está meu pai ainda vivo? Os irmãos ficaram atônitos e com medo, lembrando-se de como o haviam traído. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou adiante de vocês para lhes preservar um remanescente na terra e salvar-lhes a vida com um grande livramento.